vem pra cá. Qualidade e compromisso com você. Rede Postos Mariana, vem pra cá. Da mercearia até o hortifruti, o Green Market se preocupa em proporcionar uma experiência de compra bem mais prazerosa, seja pela certeza de adquirir produtos fresquinhos e de qualidade presencialmente em nossa loja ou pelo delivery, recebendo suas compras com todo conforto. Te convidamos a ter uma experiência mais viva. Portanto, hashtag Viva Green Market, Avenida 28 de Março, 285 Centro. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Está sendo implantado na RadMed o Gênios Mammography Oncology, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. RadMed, sempre à frente. Referência também em mamografia. A gente tem sempre aquele posto de confiança em nossa cidade, mas quando viajamos fica complicado. Ficava! Porque agora você pode contar com a Rede Rio Postos. São 18 postos nos estados do Rio, Minas e Espírito Santo. Em Campos, a Rede Rio Postos conta com o posto Web Max na Avenida Felipe Web, próximo a 7, e posto Bom Sucesso na BR-101, ao lado do Atacadão em Guarus. Vem pra Rede Rio Postos de combustíveis, com você aonde você estiver. Bom, agora são 8 horas e 7 minutos em Campos. Muito bom dia, você está ligado na Folha FM, seja bem-vindo. Este é o Folha no Ar, com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e RadMed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. Olha, Campos tem tempo bom neste momento. Esse sol, na verdade, é aquele solzinho de geladeira, né? É tipo lâmpada de geladeira. Ele só clareia, não esquenta nada. Pelo menos agora, né? Pela manhã. A previsão de tempo bom para hoje, sem previsão de chuva. A máxima de 24, a mínima é de 14 graus. Neste momento aqui no centro da cidade, faz, só conferir aqui, 17 graus, neste momento. Bom, no programa de hoje, com a presença do nosso querido Matheus Berriel, estamos conversando com a Alcimere Siqueira e a Tatiane Areias. Elas são pedagogas do projeto Navegando na Poesia, que acontece em Campos e mais 10 cidades da região litorânea, né?
das regiões Lagos e Norte Fluminense, né? Perfeito. Falamos aqui sobre a história desse projeto, como que ele foi criado, como é que é isso tudo. E agora para a gente falar um pouco sobre as histórias do projeto, né? Como é que é o dia a dia, como é que vocês usam e quais são os métodos de atuação e justamente essa área de abrangência do projeto. Na prática, eu comecei com você, Simério, deixa eu começar com a Tatiane nesse bloco. Como que é na prática esses métodos de atuação de vocês? Como que vocês chegam aí a montar esses métodos e colocá-los em campo? Como é que funciona? Sim, o nosso coletivo, né? A coordenação pedagógica não faz nada sozinha no projeto. A gente idealiza e troca com a equipe, né, de educadores, como falei no primeiro bloco, licenciandos em teatro, pedagogia, geografia, letras. Então, uma equipe multidisciplinar que colabora e soma muito conosco do projeto. E todas as nossas ações são desenvolvidas através de um planejamento, né? Então, como diz o ditado popular, não são vozes da cabeça, né? A gente tem um estudo, um preparo, né, para toda a realização das oficinas nas escolas e também dos eventos literários. E a equipe estuda junto conosco, né? Eles participam acrescentando, né, sempre ideias, sempre um novo estudo, algo que aprenderam na faculdade, na universidade, vem trazendo também para o projeto para poder enriquecer o nosso planejamento. Então, toda semana, né, a gente tem um encontro semanal com a equipe para reunir, para a gente trocar planejamento, criarmos juntos e fazer o laboratório antes de ir para as escolas, né? Então, antes de testar com os alunos e com os professores, nós fazemos também esse test drive, digamos assim, né, conosco mesmo do projeto. Então, é um laboratório para ver o que dá certo, o que deu, vamos mexer aqui, vamos modificar ali, né? Então, o nosso planejamento ele é flexível, né? E a gente consegue fazer isso com a equipe antes de ir para a ação do campo. E tudo isso é possível também contando com a parceria das escolas, né? Nós somos muito bem recebidos nas escolas, temos essa parceria com as diretoras desses 11 municípios onde atuamos, né? Das 43 escolas, onde somos muito bem-vindos e a gente consegue colocar em prática toda a nossa ideia. Isso que eu quero saber. E aí, Alcimério, você pode complementar também, fica à vontade, se quiser acrescentar alguma informação aí. Quer dizer, vocês sentam, estudam, debatem, criam, veem o que vai, o que não vai, e como é que é lá no campo? Como é que é lá nas escolas? Como é que vocês chegam lá e como é que é essa receptividade dessas crianças? Então, assim, é como a Tatiane falou, a gente, antes de chegar à prática, né, nós fazemos esse contato com as secretarias de educação para que nos autorize, né, entrar nas escolas. Depois nós conversamos com a direção da escola, apresentamos o projeto, explicamos como que acontece, a nossa periodicidade, como que a gente faz. Nós fazemos oficina com as crianças e com professores. Com as crianças, muito mais vezes, né? Com os professores, uma vez no ano, a gente senta, monta uma oficina para socializar a metodologia que a gente vai usar com as crianças em sala de aula. E aí agendamos, eu e Tatiane somos responsáveis por fazer esse agendamento com as escolas, agendamos para que os diretores possam falar com os professores e eles reservarem esse dia para a gente, porque a nossa oficina ela ocupa, né, quase que o tempo todo do turno, que são 3 horas de oficina, então a gente fica com as crianças praticamente o turno todo, e paralelo à oficina, quando acontece a oficina de professor, ela é paralela à oficina das crianças, para que os professores possam estar conosco, né, com a coordenação pedagógica, que é quem desenvolve as oficinas com os professores. E as crianças? Eu quero saber das crianças, como é que é, porque assim, se for levar hoje aí um celular, um tablet, uma tela dessa qualquer para uma escola, porque assim, rapaz, não pode falar na minha época, eu fico me policiando para falar isso aqui, é chato. Isso entrega, né? É porque também a gente fica lembrando que antes era tudo melhor, né? É, também tem essa...
E tudo tem seu lado positivo tem essa e nostalgia. negativo. Mas não, aqui o pessoal tá assim no rádio, né? O rádio, o cara imagina, não precisa eu ficar falando para ele me imaginar, né? Deixa ele me imaginar do jeito que ele quiser lá. Mas, tá assim, não tem mal, mas para quem tá vendo que eu tô brincando. Mas naquele tempo de offline, né? Que agora é tudo. O rádio, por exemplo, é offline, não é online. Então, o rádio tá online também. Mas vamos lá. Sabe o que era a alegria quando. Você não sabe, não, nem Berriel sabe também, não. Tatiana nem Berriel. Mas quando a alegria que a gente tinha na escola de diferente era quando vinha alguém vender caneta, vender uns negocinhos daquele. Tinha um jacarezinho de ferro que você colocava a caneta. Pô, eu nunca podia comprar aquilo, nossa, dificuldade danada. Aí tinha gente que comprava. Sabe que eu tinha um jacarezinho que prendia os papéis? Você lembra, né? Suporte de caneta. Me ajuda aí, Ciméria, porque eu não tô sozinho nessa briga. Não tá não. Então hoje é o que eu tô falando, como que disputa. Porque assim, então quando vocês, por exemplo, quando chegava esse pessoal levando essas novidades pra gente, a gente parava tudo para prestar atenção, porque já estava naquela rotina de aula. Então, só que agora você não tem mais isso. A novidade agora não são vocês, a novidade agora é a tela. E aí você chega lá, como é que as crianças recebem vocês? O maior desafio que eu entendo do projeto são as salas superlotadas, né? Assim, qualquer planejamento de aula, né? Tanto para o professor da educação formal quanto a gente que faz, né, educação informal dentro da educação formal, é você desenvolver um planejamento que dê atenção a todas as crianças, mas que o volume de crianças é muito grande. Agora, quando você... por isso que a gente se aproxima muito do teatro, da pedagogia do teatro, porque o desenvolvimento da nossa oficina, ela contempla, e isso é muito importante no nosso planejamento, ela contempla o corpo. Então, a criança, ela quer movimento, né? Uma coisa que eu tenho realmente, que eu acho que era uma coisa boa da nossa escola, né? Digo minha e sua, Cláudio, era o tempo de recreio. A gente tinha meia hora de recreio. O recreio era no pátio da escola, né? A gente não tinha o que acontece hoje de ficar 100% do tempo que a criança está na escola. Em algumas escolas, ele está 100% do tempo dentro da sala de aula. Isso é um prejuízo muito grande para o desenvolvimento nesse momento de infância. Então, o que a gente coloca muito lá no Navegando é que esse momento de Fundamental 1 é o momento da magia, é o momento de você acreditar que tudo é belo, que o mundo é bom, né? E desenvolver esse imaginário da criança, deixar ela fantasiar. Então, esse é o nosso desafio, a nossa proposta, e por isso nós usamos os jogos teatrais, porque quanto mais você solta o corpo, mais você libera a mente, né? O imaginário. E trabalhar com a fantasia é nosso desafio, né? A gente quer que a criança esteja imersa nesse ambiente em que pode a fantasia, pode o fantástico, né? O maravilhoso. E eu vou deixar a Tati discorrer mais sobre a oficina, porque ela recentemente esteve em muitas oficinas com os educadores. Sim, e a recepção, né, Cláudio, que você falou, como é que é esse acolhimento, como que as crianças recebem vocês do projeto? E realmente é com muita alegria, porque até a nossa camisa que estamos aqui hoje, né, vamos brincar de poesia, ela já faz a chamada do brincar. Né? A brincadeira na infância, ela é muito importante para esse momento, né? Então, a criança acha que ela só vai brincar. O projeto chegou na escola para o momento da brincadeira. Mas toda brincadeira, ela tem um intuito, né? Um intuito pedagógico, né? A gente sabe onde a gente quer chegar com aquela brincadeira. Mas para a criança é a leveza, é o brincar. Então, todos os jogos envolvem brincadeiras que a gente resgata da nossa infância e traz isso para dentro de sala de aula, iniciando sempre com a metodologia do despertar o corpo, como a Alcimere bem falou, né, os jogos teatrais. Então, a gente faz um alongamento, um aquecimento. Eu queria saber sobre jogos, desculpa, o que são jogos teatrais? Isso, são jogos que envolvem mesmo o corpo, a disposição. A gente já desconfigura aquele modelo tradicional de sala de aula de cadeiras enfileiradas uma atrás da outra. Boa. Então, a gente já começa
desorganizando, digamos assim, né, o espaço para a gente ter o momento de fazer uma roda com as crianças, né, despertar mesmo o corpo. Os alunos que já participaram conosco, né, desde o início do ano, já conhecem o projeto, eles já sabem que a gente chegou, vamos arrumar a sala. Né? Esse arrumar a sala é tirar as cadeiras enfileiradas, jogar elas para o canto da sala para ter aquela disposição do espaço. Porque senão fica tipo aqueles... Desculpa, meus queridos amados professor de Química. Eu falei isso uma vez aqui, a gente entrevistando o Ciro Gomes. Falei, Ciro, essa propaganda sua na televisão, falei, tá parecendo meu professor de Química, chato pra caramba, não dá pra entender que ele ia fazer uma de coisa boa, até as ideias boas, mas o jeito de apresentar, que senão chega, vem aquelas malas daquelas professoras, e de mala os caras já estão, né? Porque na verdade você pega quais as séries você pega? É do 3º ao 5º ano, né? Hoje, nosso período agora do projeto, estamos atendendo com os alunos do 5º ano. Mas esses alunos são da bagagem lá do 3º, que veio acompanhando até agora a reta final do projeto, da 2ª edição. A antiga 4ª série. Isso seria mesmo. Da 2ª à 4ª série antiga. Isso. Recuperando um pouquinho a questão dos jogos teatrais, eles nos servem, né, para que a gente traga a criança para a presença. Eles têm esse intuito, esse objetivo de trazer a criança para dentro da oficina, né? Também para que despertar o corpo dela, para que ela esteja disposta às aprendizagens, né? Nós trabalhamos com o conceito de ensino-aprendizagem e tem a ver com o que você disse antes, não existe mais, né? Eu vou ensinar, mas é um processo de construção que vem daqui para lá e de lá para cá, né? E os jogos, eles trazem muita gente, beneficiam muita gente nessa construção da presença em sala, né, na oficina, e a disposição do corpo. Ele hoje tem muita desconstrução desse corpo escolarizado, né, que é o de sentar na cadeira, prestar atenção, receber, que contraria a proposta de Paulo Freire, mas que é o que acontece, né? Então a gente trabalha nessa desconstrução e os jogos teatrais auxiliam muito a gente nisso. Eu ia falar, vocês são contra Paulo Freire, não, né? Não, pelo contrário. A gente chama até o Paulo Freire de guarda-chuva da associação e do projeto. A gente trabalha muito com a realidade da criança, com a criança como sujeito, né, com essa construção onde ela realmente participa, ela tem o respeito, né, para todas as colocações que ela fala, é uma troca. A gente faz uma... Não, e o que vocês percebem de retorno dessas crianças, de evolução lá na prática, nas notas? Porque assim, você tem hoje uma série de programas que buscam aí a presença das crianças na escola, que eu acho também interessante. O Bolsa Família, todos eles são relacionados à presença das crianças nas escolas. Você recebeu um determinado número de faltas, suspende o Bolsa Família, aciona o conselho, é todo um processo. Mas eu particularmente fico tentando, assim, quer dizer, engenheiro de obra pronta, né, como fala Luiz, como a gente fala aqui, é muito fácil. Não, mas já que surgiu e que tem essa ideia, eu fico tentando agregar ou melhorar, porque eu sempre discuto assim, a presença na escola é o suficiente? Não teria que agregar aí os proventos do Bolsa Família ao desempenho, a uma nota? Alguma coisa assim? Eu acho que antes disso, de você cobrar o desempenho da criança, a gente tem que pensar assim, qual escola é essa também? Como ela está oferecendo e quem são esses profissionais, né? Então, é importante a gente... Isso, hoje, para mim, é o ponto inicial. É o reconhecimento do trabalho do professor, através do salário, das condições de trabalho, o ambiente da escola, dignificar esse ambiente, entendeu? E que esse ambiente seja um ambiente que seja... É isso, não tem outra palavra, digno, né? Sibeli, você quer saber, eu raramente brigo com minha esposa, graças a Deus.
Que bom. Não, e acho bom eu brigar mesmo, né? Para não apanhar mais. Mas sabe o que? Eu vou falar uma coisa para vocês. Nós temos a imagem de servidor público no Brasil muito, muito ruim. Né? Os servidores públicos não vão trabalhar, você reparte essa... Assim, literalmente briga. Eu acho ruim ela gastando dinheiro do salário ruim que ela recebe, e aí não é exclusividade de Campos, é uma coisa nacional, gastando dinheiro comprando material para poder dar aula. Não estou nem falando dos bombonzinhos, dos docinhos que compra das crianças, não, que eu acho que está tudo bem, para dar material Páscoa. De aula, né? Estou falando material de aula. Se quiser um quadro interativo, um relógio, um negócio lá daqueles desse material que usa muito lá, esses emborrachados, isso ela compra tudo. Então, assim, eu acho muito errado. A Secretaria de Educação de Campos, por exemplo, é milionária, é rica. Tem essa história de compra. Mas não é só ela. Aí eu parei de reclamar, que eu falei, gente, você está gastando dinheiro, não é com as crianças, está gastando dinheiro com a secretaria. Para que você está gastando dinheiro com a secretaria rica dessa? Está errado esse processo. Mas eu falei, Cláudio, não tem. Se for pedir, não chega, não funciona assim, não é assim, eu preciso ensinar essas crianças. Aí você vê a essência da pessoa que é médica, que não é todo mundo que vai ser médico, acho que o cara tem que ter dom. Tem que ter uns tentam ser médico, dá um problema doido. Você vê aí. E a essência de ser professor. Ela é professor. E no colégio dela, na escola dela, a maioria tem umazinha, tadinha, que gasta dinheiro, quase que o salário todo, para fazer tem uma salinha lá de leitura, gastou o dinheiro do salário todo para fazer aquilo. Eu acho assim, uma entrega que talvez outras áreas possa ter, mas poucas áreas têm uma entrega tão grande quanto o professor. Então, quando você fala assim, quem são esses profissionais que estão ensinando, já me remete a isso. Esses profissionais são bons. Esse pessoal da educação, sinceramente, o pessoal para gostar de ser maltratado, que ganha mal e gasta o dinheiro tudo, coitado dessas pessoas. Eu fico com pena, eu tenho irmã professora aposentada e tivemos com o Mário Filho lá na feijoada. Professor, por exemplo, vai se aposentar agora, igual esse exemplo que eu estou citando da Simone, com 60% do salário. Como assim? Eu contribuí a vida inteira. Se der tudo certo, 60%. Se não quebrar antes, a Preve Campos. Olha que doideira. Então, assim, se depender dos profissionais, a educação é nota 10. É pena que falta estrutura mesmo, como a gente estava falando. Você já foi diretora... Formação, né? Educação é formação. Você perguntava, por exemplo, dos nossos resultados. Nós atendemos, né? A gente trabalha com 5.000 crianças. E aí, para estarmos nessas 43 escolas, com a equipe que a gente tem, a periodicidade que a gente consegue fazer é estar de 2 em 2 meses. Por isso que nós temos essa pretensão de avançar, né? E mesmo que devagar, né? Mas para chegar a estarmos mais nas escolas. Isso em cada escola, né, Alce? A gente tem atuação todo dia da semana, praticamente, mas de 2 em 2 meses em cada escola. Não, a agenda de vocês é cheia. Diariamente, mas na escola recebe 2 meses, leva 2 meses para vocês retornarem. Isso, exatamente. Então, assim, a gente tem pontualmente alguns casos que o Matheus vai contar para a gente, assim, que a gente fica muito feliz quando tem esse retorno. Nós temos alguns deles, né? Temos até escritora que atribui ao projeto o gosto pela escrita, pela leitura e pela escrita, está aí voando, muito bacana. Da Érica Pereira, de 15 anos, ela fez um livro, escreveu. Fez 5 livros. Esteve conosco no Nave 1, né, Navegando, na primeira fase, na primeira edição do Navegando, e era do Fundamental 1, à época, né? E ela atribui à mãe, né, fala o quanto que o projeto incentivou, né, a ela chegar a esse lugar. Ali é claramente identificado uma criança que já tinha uma criatividade, já tinha aquilo dentro dela, mas não tinha o acesso, não tinha o despertar.
Então o mérito do Navegando foi exatamente aproximar dessa pessoa e mostrar a capacidade que ela tinha, mostrar que a literatura é um caminho, mostrar que a arte é um caminho, e a partir daquela poesia inicial que ela fez lá na nossa na escola dela, que é a Custódio Siqueira, né? Isso. A Custódio Siqueira, aqui em Campos, ela teve a poesia dela da oficina selecionada para a primeira edição do livro de poesia. Se você pegar o livro, tem lá o nomezinho dela. Na época ela devia ter o quê? 11 anos? 12? Por aí, em torno disso. E a partir dali ela começou a escrever em casa por conta própria. Publicou livros no formato e-book e no início desse ano, no final do ano passado, eu acho, ela lançou o primeiro livro físico dela, o Pupila Congelada. A gente foi até prestigiou o lançamento, a gente tenta estar próximo porque é muito bacana. E ela, não só esses livros publicados, mas ela já participou de simulações de lideranças da ONU online, já participou de congresso de livros, sendo convidada para representar o Navegando, representar a Petrobras, ela sempre evidencia o nome. Então você olha a potência disso, a força que tem uma criança ser estimulada e acreditar no próprio potencial. E tem Acho que é a essência do projeto, né? É isso tudo, né? Você perguntava às meninas das brincadeiras, como que funciona. Tem um exemplo muito legal do que fez lá na Daura, em São Francisco de Itabapoana, porque é uma equipe muito plural. Então tem a pesquisadora que identifica características daquela escola específica, a gente tem um educador, por exemplo, que na vida pessoal dele ele é DJ, então ele insere o processo da música, do hip hop nas atividades lúdicas. Tem dois lá, três, que dançam bastante, são do teatro. Então faz atividade do passinho em sala de aula, que é uma coisa que as crianças gostam bastante. E a partir dessas brincadeiras, dessas interações, é que vai sendo despertada a criatividade. Tem uma escola em Macaé que a gente foi no ano passado, que ao final do processo a gente faz os eventos da entrega de livros, em que a família está presente, as crianças têm sessão de autógrafo, tira foto, todo protocolo ali bonitinho. E teve um momento que um menino se chamava, até se eu não me engano, é meu xará, Matheus, ele é novinho, que ele comoveu a escola toda, porque a tia dele estava presente e falou, cara, esse menino há 2 anos atrás não sabia ler, não sabia escrever. E hoje ele está lançando um livro aqui na frente de todo mundo, e aí todo mundo foi às lágrimas. Mostrou que foi um momento muito bacana mesmo, assim. Essa é uma grande dificuldade, como a gente falou no bloco anterior, para a gente trazer aqui para debate. O que fazer, e aí entra se o projeto tem também essa finalidade. O que fazer para essas crianças acelerarem, e não é nem na verdade acelerar, é recuperar o tempo perdido, que estão fora do eixo, ou seja, está com a idade maior numa turma, numa série menor. Era para estar mais avançado, era para estar atualizado. Como é que faz? O projeto tem resultado disso? Tem história como essa que o Matheus contou agora, dessas crianças que se atualizaram, destravaram? E depois da pandemia, então, você tem crianças que não fala direito, tem dificuldade para, não só para se comunicar, mas como para expressar a dicção, né? A própria dicção, para falar a palavra correta, enfim. Sim, o projeto ele não tem um papel de alfabetizar, né? A gente chega nessas séries irregulares, né, onde tem a distorção, seriedade, alunos de tamanhos variados, idades variadas, que é um desafio, sim, mas o projeto não tem essa função de alfabetização. Mas como que o projeto atinge esse público, né? Como que chega a essa criança para despertar, por exemplo, essa experiência que o Berriel acabou de nos contar. É através da ludicidade, dos jogos teatrais, das atividades que ele consegue alcançar, seja através de um desenho, eu consigo expressar minha emoção, os meus sentimentos, algo que eu estou vivendo no papel através de um desenho, ou através até de uma frase, né? Pode ter diversos erros ortográficos ali, mas ele consegue demonstrar no papel o seu sentimento. Então, isso é valorizado. A gente não está para corrigir o ortográfico. Claro que quando a poesia vai para o livro, passa por uma seleção, né? Toda de uma curadoria. Mas no momento da oficina, a gente não está para corrigir. Então, eu acho que esse ato do corrigir trava muito a criança. E você deixar essa liberdade, tomar conta dessa criança e deixar ela se expressar, atinge lugares onde até o professor que acompanha no dia a dia não imaginava que chegava, né? Então vem essa surpresa
de que a criança conseguiu colocar no papel os seus sentimentos, né, a sua expressividade. Então, eu acho que o projeto, nessa função, consegue atingir maiores alcances. Claro que o professor vai fazer o trabalho, né, do dia a dia, de alfabetização, mas o projeto consegue alcançar com essa leveza. O do não corrigir, ele já dá essa liberdade de quebrar aquela barreira de eu não sei, tio, eu não sei, tio. Né? Então, consegue alcançar nesse nível. Tem algum reflexo sobre as crianças atípicas? Como é que elas recebem o projeto? Como que elas interagem com o projeto? Sim, as mediadoras, né, a gente pede a presença das mediadoras quando tem, né, a gente sabe que a rede pública de ensino tem essa precariedade, né, da mediação, de não ser um por aluno, né, acaba que a lei diz algo que a realidade é outra. Então a gente... Isso aqui eu já falei 500, o papel é sensacional. Na prática... Exatamente. A teoria é completamente diferente. Isso mesmo. Então, assim, a gente respeita muito o espaço, né, do professor e do mediador ali no momento de sala de aula. Tem alunos atípicos que o mediador até tira de sala de aula quando a gente chega. A gente pede até para deixar. Não pode deixar, que ele vai interagir. Né? Mas tem alguns casos, né? A gente não vai contar só momentos floridos, né? A gente tem esses momentos de embate, de o próprio mediador dizer, não, ele não vai interagir, ele vai para uma outra sala comigo fazer um outro tipo de atividade, e a gente respeita, né? Não está ali para poder impor. Mas a maioria dos casos onde o aluno fica, interage, consegue sim fazer uma poesia através de um desenho, consegue interagir através dos jogos que são impostos. Então, eu já presenciei dentro de sala de aula um aluno onde próprios colegas diziam, tia, ele não vai fazer nada porque ele não fala. E esse aluno falou no momento da oficina, quando chegou uma atividade lúdica de um jogo para ele exercitar, e essa criança foi e conseguiu se expressar. E os próprios colegas não sabiam. Você vê, durante o ano letivo, os colegas estão naquela convivência. O projeto chega de 2 em 2 meses. E não, rotula, né? Vamos botar aí, bota um rótulo naquela criança e diz assim, tia, ele não vai fazer. E aí, a partir do momento das atividades, essa criança se expressa. Então, é uma surpresa, né, para nós do projeto, para o professor que está em sala de aula, ou para os próprios colegas, né, que traz um relato para a gente e quando aplica uma atividade é outro. Então, conseguimos atingir sim. Algumas atividades também envolvem alunos para esse momento da inclusão. Temos alunos que são cadeirantes, então como que eu vou despertar o corpo dessa criança se ela não levanta de uma cadeira de rodas? Vamos fazer na cadeira de rodas, né? Então vamos interagir. Então os colegas também de sala de aula interagem, coloca aquela criança no centro da atividade, movimenta a cadeira de rodas. Então o mínimo possível de exclusão, né? A não ser que a escola, como eu falei, né, anteriormente, não, aquela criança vai para uma outra sala comigo, a gente respeita. Mas quando ela fica conosco, a gente faz esse momento com que ela se sinta pertencente também. Eu sou dessa turma, eu posso fazer, eu posso participar. A gente de fora, assim, analisando, né? Falar, por que um mediador tira uma criança? Não dá para comentar sobre isso, cada caso é um caso. Né? Mas não vejo nenhum efeito negativo de uma atividade como essa sobre criança nenhuma. Especialmente sobre as atípicas, né, quando professor? acontece comumente é que o mediador teme alguma reação da criança. Sim, é o que eu estou falando. Não adianta a gente comentar daqui, da cadeirinha sentadinha saber. Aqui, sem dar... Porque a inclusão tem isso, né? Ela é uma individualidade mesmo. Você pode ter o mesmo diagnóstico, mas cada um se comporta de um jeito, né? E aí, ao invés de ter um efeito positivo, dá uma reação agressiva, negativa, enfim, né? Então, não soma, é para somar. É o que a gente fala, é o que eu falei, não dá para comentar. A princípio, quem ouve assim, fala, mas esse mediador... Não, cada caso é um caso, a gente não consegue entender e acho legal esse processo de inclusão. Até porque, assim, tudo muito novo, né? Não é tão novo, mas é uma série de novidades ao longo desses últimos anos que a educação, por exemplo, passa e que precisa, de fato,
ter muita prática maior do que aquela teoria. Você tem aí, eu mesmo vejo muita coisa, e a primeira inclusão que tem a acontecer é com o professor. E o professor, mais uma vez, vem com aquele salário porqueira, desculpa a expressão, mas aquele salário horroroso, e aí ele tem que ter mais essa habilidade de cuidar de crianças atípicas. Não, ele não vai ter. Ele não vai, por mais que ele queira, seja apaixonado, ele não vai conseguir tecnicamente ter. Tem alguma coisa mais aí, Berrel? Só para a gente fechar esse bloco e voltar para a gente finalizar e assim... porque eu já fico pensando aqui, por 2 meses eu achei tanto para vocês demorarem tanto para voltar, não dá para voltar antes, não dá para aumentar esse projeto, mas vamos deixar isso pro bloco seguinte. Daqui a pouco a gente volta falando nisso, só registrar aqui algumas pessoas que estão ouvindo a gente, mandar um abraço. Você está aí pessoal no YouTube? Tem bastante gente mandando mensagem aqui, a Irlane Alexandria, presidente da Associação Raiz, nosso abraço para ela, Suelen Mendonça, coordenadora do Navegando da Poesia também, pessoal, toda a equipe envolvida lá, os educadores, bastante gente ouvindo. E no Facebook tem mais pessoas aí que você vai conseguir falar. A dona Sebastiana, mãe do Rodrigo, está aqui. Essa não falta. Rodrigo foi integrante dessa bancada, jornalista lá de São João da Barra. Eu falei, depois que ele foi embora, dona Sebastiana nunca mais vai ouvir a gente. Todo dia ela passa aqui e dá um monte de... O pessoal todo, o Celi Bueno também é professor, Mário, filho aí. Flamengão seu voltou, né? Voltou catando coquinho. Desculpa. Luiz Otávio também, meu amigo Tato. Seu João Siqueira, professor da UENF. Grande João, pai do Edmundo Siqueira, nosso poeta também, né? Escritor. Edmundo também é outra fera. Aqui no grupo a gente tem o Aloysio, que é poeta também, que é sensacional para quem entende de poesia. As críticas são sempre muito boas. E lá no YouTube é Maria Siqueira, você falou dela? A filha da Alcimere. Sua filha? Professora do IFE. Professora do IFE. Viva o Navegando. Suelen Mendonça, né? Falei, que você falou. Coordenadora do nosso projeto, coordenadora geral. Que é a coordenadora. Que conseguimos chegar, que consigamos, perdão, o analfabeto aqui, que consigamos chegar, não enxerguei, o microfone está na frente aqui, deixa eu dar essa desculpa, que consigamos chegar cada vez mais a cada criança que precisa. Antenora Siqueira, sou fã do Navegando. Laira Tames, nossa pesquisadora. Tão bom ouvir vocês falando de um projeto tão lindo. E agora aqui é Tata, é isso mesmo ou é Tata Siqueira? Tata Siqueira. Fotografias, navegando em um projeto incrível. Sandra Miscali aqui, ó. Que momento maravilhoso, por mais iniciativas assim, né? Legal. Sandra é entusiasta. Ela é a coordenadora executiva da associação. Legal. Foi a idealizadora lá atrás do projeto, né? Muito legal. Né? Visionária. Vocês falaram sobre o NEA, né? Que é o outro projeto. Que tem que ter, tá agregado isso aí por determinação, exigência da própria Petrobras, que é sobre licenciamento ambiental. Isso. E vocês trabalham isso... Junto ao IBAMA, né? Junto ao IBAMA. A associação desenvolve esse outro projeto. Tá, é uma outra equipe à parte, mas vinculada à Associação Raiz também. Não, porque tem um heliporto aqui prontinho em São João da Barra, você sabe? Não. Gigante. E é da Petrobras e está faltando, acho que, detalhes de licença. E por isso que eu lembrei do assunto, mas aí é pertinente a outra parte da associação. São 8h42, só rápido para a gente voltar aqui e fechar este programa de hoje, onde a gente abre essa semana aí com o Folha no Ar, trazendo esse exemplo legal e que outras associações possam aí também, né, criar e ter o seu sucesso também. Como eu disse aqui, tem várias associações em Campos, entidades que cuidam de crianças, que fazem projetos assim interessantes e que tem esse acesso aí a empresas privadas de muito sucesso. Por exemplo, Itaú, nesse de Ururaí, é sensacional. Tem aí uma série de ações que são feitas aí com o apoio dessa parte social das empresas, né?
São 8 horas e 43 minutos. Pausa rápida no Folha no Ar, que tem um oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radimed Diagnósticos por Imagem. Em 2 minutos estaremos de volta com a Alcimere Siqueira e a Tatiane Areias, pedagogas do projeto Navegando na Poesia, com a força aqui do Matheus Berriel, que é da comunicação do projeto, aqui com a gente também nesse Folha no Ar de hoje.